O que seria o metabolismo? Primeiramente, é um processo químico que transforma nutrientes em energia para manter o corpo vivo. Com isso, tem o catabolismo, que quebra moléculas para liberar energia, e o anabolismo, que usa a energia para construir componentes celulares. E também tem o gastrocalórico, mínimo em repouso. Lembrando da influência que pode afetar ou ajudar também são a genética, idade e os músculos, já que na paciente que tem a queixa do ombro esquerdo, o metabolismo não apenas queimará calorias, mas a capacidade do corpo em gerar e sustentar energia em tecidos específicos. O ombro está sofrendo a sobrecarga catabólica estática sem a resistência muscular, causando a falha do metabolismo no local. E com isso, vai tendo o acúmulo de resíduos tóxicos, como o ácido lático, que causa dor e tremor. Nesse caso, a atividade física age para a sustentação e a resistência no local. Durante a atividade física, o metabolismo deixa de ser um processo de fundo e assume o controle total do corpo para sustentar o esforço. No caso, utilizando a transição energética, que no caso seria de acordo com o treino, o aumento da taxa metabólica, que no caso também vai utilizar a temperatura do corpo, e logo em seguida a janela da oportunidade anabólica, que é durante o esforço, ocorrem microlesões musculares. O metabolismo interpreta isso como um sinal de que precisa construir um músculo mais forte. E também o efeito EPOC, que no caso seria gasto pós-treino. O metabolismo não volta ao normal assim que o treino acaba. Ele continua elevando por horas para restaurar o equilíbrio. E aí, com isso, a atividade física funciona como um treinamento para o metabolismo. Ela ensina as células a gerar energia de forma mais eficiente, limpar os resíduos mais rápido e construir estrutura para suportar a carga estática. O IMC, ou Índice de Massa Corporal, é uma ferramenta utilizada para avaliar a composição corporal relacionando o peso com a altura da pessoa. Para essa paciente, utilizamos os dados de 85 kg e 1,60 m de altura. Após esse cálculo, o resultado foi de 33,2, classificando a paciente como obesidade grau 1. Isso influencia diretamente na dor do ombro, porque aumenta a sobrecarga nas articulações e na musculatura, principalmente considerando que ela é dentista e realiza movimentos repetitivos durante a profissão. Podemos comparar isso a uma pessoa que carrega várias sacolas de mercado, por exemplo. No começo, consegue sustentar, mas com o tempo, o peso excessivo gera desgaste e dor. Então, o IMC é um fator importante a ser considerado, e a redução do peso corporal pode contribuir para a melhora da dor e qualidade de vida da paciente. Boa noite, meu nome é Fred e dá um exemplo de atividade física para nossa paciente. No caso dela, seria uma caminhada de 4 a 6 vezes por semana, com duração de 30 a 60 minutos, num ritmo moderado a rápido, mas com leve esforço também, iniciando lá 20 a 30 minutos, aumentando gradativamente o tempo e a velocidade. Acelerar o metabolismo e auxiliando na perda de peso da nossa paciente. Perda de gordura tem uma combinação, certo? Intensidade, frequência e consistência. Esse tipo de atividade física reduz a gordura, pressão e frequência cardíaca. Quando a gente faz um exercício físico, os músculos eles precisam de mais oxigênio e energia para trabalhar. Para ajudar nisso, a respiração ela fica mais rápida e mais profunda, levando mais oxigênio para o corpo. Ao mesmo tempo, o coração bate mais rápido e bombeia mais sangue, e a circulação aumenta tudo isso. Ajuda no desempenho e também na eliminação das substâncias produzidas durante os esforços. Quando o exercício físico fica intenso, o organismo pode não receber oxigênio suficiente, passando a produzir energia por vias anaeróbias com a maior formação de lactato. Nesse momento, ocorre o aumento da ventilação, caracterizando o limiar anaeróbio. Com o treinamento regular, a melhora do condicionamento físico, maior tolerância ao esforço, menor fadiga e aproveitamento do oxigênio. Bom, eu vou falar para vocês sobre a fórmula de Marty Carbonet. Esse foi um médico e fisiologista que desenvolveu essa fórmula a fim de encontrar a frequência cardíaca alvo de indivíduo enquanto ele está fazendo determinado tipo de exercício. A fórmula consiste em, abre parênteses, frequência cardíaca máxima, menos frequência cardíaca em repouso, fecha parênteses, vezes intensidade do exercício, mais frequência cardíaca de repouso novamente. Como medir a frequência cardíaca máxima, está aqui no slide do lado, é só dar uma olhada no exemplo que a gente deixou. Bom,
a gente está trabalhando com a nossa paciente. Ela é uma dentista de 51 anos. Então, a frequência cardíaca máxima dela deu 169 batimentos por minuto. E ela tem uma frequência cardíaca de repouso de 90 batimentos por minuto. Então, a gente substitui os valores. Entre parênteses, frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca de repouso, ficou 169 menos 90, substituindo os valores pelos números que a gente tem. Vezes a intensidade do exercício, que é medida em porcentagem. Porém, para a gente otimizar o nosso tempo, a gente já deixou em número decimal. Então, a gente vai trabalhar com uma faixa de 60% a 70%, vou pegar o 60% como base. Transformando no número decimal, ficou 0,6. Mais a frequência de repouso de novo. Então, substituindo os números da forma, ficou 169 menos 90 entre parênteses, vezes o número em porcentagem, que agora está em percentual, que é 0,6, que é a intensidade do exercício dela, mais 90 batimentos por minuto. Aí a gente resolvendo essa conta, a gente coloca as regras matemáticas básicas, resolve o que está entre parênteses, então fica 79 batimentos por minuto, o que está entre parênteses, 169 menos 90, vezes 79, vezes o 0,6 mais 90, a gente mantém. Aí depois que a gente resolve entre parênteses, vai para multiplicação, então fica 79 vezes 0,6, que dá 49,4, mais os 90. Aí fica fácil, a gente faz esses 49,4 mais 90 batimentos. E a gente chega ao valor de 139,4 batimentos por minuto. Essa é a quantidade de batimentos cardíacos que a nossa paciente, uma médica, uma dentista de 51 anos, tem que alcançar enquanto ela estiver fazendo exercício de 60% da capacidade cardiovascular dela. Na prescrição do exercício físico da nossa paciente, acabamos indicando o uso da bicicleta ergométrica, por ser um exercício aeróbico de baixo impacto e que é ideal considerando o excesso de peso e a dor no ombro esquerdo dela também. E esse tipo de exercício reduz o risco de sobrecarga articular e também permite uma prática mais segura e contínua, sem gerar tanto dano e sem gerar tanta dificuldade ali para a paciente. Além disso, a paciente apresenta pressão arterial de 13/8 e uma frequência cardíaca de repouso elevada, indicando ali a necessidade de intervenções cardiovasculares. O treinamento aeróbico contribui para a redução da pressão arterial, melhora da eficiência cardíaca e aumento da resistência física. O sistema neuromuscular liga o cérebro, os músculos e os nervos, fazendo com que o cérebro mande sinais para o nosso corpo e assim nossos músculos se contraiam e nosso corpo se movimente. No treino físico, esse sistema só melhora, fazendo com que no início nós vemos um aumento de força causado pela adaptação do sistema nervoso. E com o tempo nós percebemos uns músculos maiores e mais fortes e resistentes, que é a hipertrofia. E, no entanto, com esse treinamento, nós podemos perceber que esse treinamento nos ajuda em várias coisas, como prevenir lesões, ele ajuda na melhora de equilíbrio, de coordenação motora e, com certeza, vai nos ajudar a melhorar nossa saúde cada vez mais. Bom, foi escolhido o teste de NIR para ser realizado com a nossa paciente. Esse teste é um dos testes clínicos mais utilizados para avaliar a presença de impacto subacromial, condição que é comum em indivíduos que realizam movimentos repetitivos com os membros superiores, como é o caso da paciente, que acaba tendo dor muito no ombro, acaba utilizando de forma excessiva o ombro. Bom, o objetivo desse teste é avaliar a presença de dor e possíveis sinais de inflamação, especialmente no manguito rotador. Bom, a execução deste teste consiste numa elevação passiva do braço, no caso fazer uma flexão do ombro, que é realizado pelo avaliador, mantendo o membro estendido. Caso haja dor durante o movimento, o teste é considerado positivo, indicando ali uma possível compressão dessas estruturas. Esse resultado é importante para o caso porque a paciente, como ela já apresenta dor, permite direcionar melhor a prescrição dos exercícios que vão ser feitos para ela e evitar agravamentos. A prescrição do treinamento neuromuscular da paciente foi realizada de forma totalmente individualizada e com base nas suas necessidades. Se trata de uma mulher de 51 anos, que é dentista e que apresenta uma dor na região do ombro esquerdo. Muito provável que essa dor esteja relacionada com a questão da sua postura ali, que é mantida por longos períodos durante o trabalho. O objetivo do treino é justamente reduzir essa dor no ombro, melhorar a resistência muscular e corrigir sua postura, contribuindo assim para um melhor desempenho durante cirurgias mais longas. Foram selecionados alguns exercícios como alongamento para cervical e peitoral, mobilidade e rotação externa de ombro, remada baixa, pula em frente, elevação lateral e crucifixo inverso, melhorando assim tanto sua estabilidade escapular quanto postural. Esse treino vai ser realizado com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana e com uma intensidade leve a moderada, usando de 40 a 60% da força da paciente, com foco assim na sua resistência muscular, e mantendo um descanso de 30 a 60 segundos a cada série realizada.
Essa prescrição é importante porque promove, assim, adaptações neuromusculares que melhoram o recrutamento das unidades motoras e aumentam a resistência muscular, reduzindo a fadiga. Além disso, contribui também para o aprimoramento do controle motor e da estabilidade escapular, que é fundamental para a manutenção da postura. Com isso, a paciente consegue assim sustentar suas atividades por mais tempo, com menos dor, mais eficiência e menor risco de sobrecarga ou lesão.